Olá, minhas queridas, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui no programa Ivan Martins pela Astral TV. Sempre falando de amor, falando de espiritualidade, falando da vida, né? Trazendo pessoas incríveis para contar um pouquinho, né, de suas vidas, enfim, plantando, né, mais uma sementinha que você pode acolher ou não, né? Depende daquilo que passa na sua peneira. E hoje, gente, eu trago um convidado especial que ele é escritor, é palestrante, e ele fala sobre um assunto muito interessante, que é a inteligência espiritual. Então eu tenho um grande prazer, né, de apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, Fernando Machado. Querido, obrigado por ter aceitado o meu convite mais uma vez, né? Muito bom ter você aqui. Muito obrigado, Ivan. Uma honra estar aqui contigo, essa energia linda, leve, expandida que você tem, né? E uma honra também estar com o pessoal aí que irá nos assistir para a gente ter mais um momento oportuno aí de bate-papo e troca de ideias elevadas, né? Gratidão por isso. Inclusive, ele é autor desse livro, né? O Novo Humano. Vocês estão vendo? Dá para ver direitinho, ok? Aqui, ó. E ele explica aqui, ó, como aplicar a inteligência espiritual nas organizações e na vida. Então, tanto faz se você é um empresário que quer aplicar dentro do seu comércio, seu negócio, sua indústria, seja o que for, dentro do seu trabalho ou na sua vida pessoal. Que às vezes acaba se misturando as duas coisas, né? Incrível isso. Tem um prefácio de Leila Navarro e foi editado pela Literary Books. Ok? Daqui a pouquinho a gente passa como vocês podem adquirir esse livro, que é super importante, super necessário. Querido, uma das coisas que a gente que trabalha dentro de uma emissora espiritualista está acostumado é que os nossos espectadores geralmente estão passando por questões complexas, por questões difíceis, né? Então, quando você fala de inteligência espiritual, é uma coisa bem mais ampla, né, do que se possa imaginar. O que levou você? Qual foi a chave de virada? Qual foi a questão que levou você a desenvolver a sua pesquisa nesse assunto? Bom, eu tenho 50 anos hoje. Gosto de brincar que eu sou um jovem senhor. Claro, somos. Mas eu me interesso por esses assuntos. Eu trabalho efetivamente há 10 anos, né, como professor, terapeuta e afins. Mas o meu interesse nisso veio lá dos 14 anos. Então eu sou de 74, então em 88 mais ou menos eu comecei a entrar a ler livros de autoajuda, Joseph Murphy, Paulo Coelho e por aí, né? Porque a gente lá nos primeiros passos e tal. E eu fiquei a vida inteira estudando isso. Em paralelo, o meu caminho profissional foi dentro da educação física, do esporte, do futebol. Eu tomei esse rumo porque eu gostava de esporte, sempre gostei. Mas o meu interesse maior de vida sempre foi esses assuntos, né? Levei esses dois caminhos paralelos até os 38 anos de idade, o esporte como profissão e a espiritualidade, a expansão de consciência como missão, como motivação de vida, sempre foi. Isso foi aumentando ao longo do tempo. Eu tinha uma vida profissional e financeira confortável na época, eu jamais faria a transição para esse lado de cá se não tivesse acontecido algo muito, né? E acho que isso várias pessoas aí em casa vão se identificar, né, com esse caminho. Chegou em algum momento, ficou absurdo o barulho dentro da minha cabeça, porque o futebol, o esporte, ele já não me trazia mais satisfação de vida, mas era aquilo que eu tinha para viver, para pagar minhas contas, contemplar a vida material. E eu não ia fazer essa transição se eu não tivesse entrado numa depressão. O silêncio grita, né? Grita. O silêncio, ele é ensurdecedor, né? É ensurdecedor. E aí eu caí numa depressão, isso foi dos 38 aos 40 anos. Eu fiquei 2 anos literalmente, tive que implodir um prédio e comecei a construir esse prédio que está aqui agora, e acredito que em construção, até o final da vida. Amém por isso. Amém por isso.
E aí quando eu saí desse processo de depressão, e aí eu já tinha 40 anos, foi que eu entrei com os 2 pés nesse caminho como um profissional, né? Então eu atribuo, Ivan, a esses 2 anos, os anos que realmente me transformaram, né? Que me curaram em grande nível para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. Então o meu processo de transformação, de adentrar nesse mundo, eu atribuo a esses 2 anos, que foi dos 38 aos 40 anos, que eu gosto de chamar dos 2 melhores, piores anos da minha vida, ou dos 2 piores, melhores anos, depende do ponto de vista. Mas foi ali, a chave da mudança foi ali, através de uma depressão. É como se você tivesse usado um aparelho ortodôntico, né? A princípio parece que vai matar, mas depois traz, né, Vai alinhar. o benefício, o alinhamento É. e tudo mais que é necessário nos nossos processos. E como é que foi isso em questão de família? Porque família é uma coisa muito interessante, né? A família, às vezes você tem ali uma questãozinha de saúde, uma rebeldia, às vezes você é um pouquinho mais arteiro, faz algumas coisinhas meio fora da curva. E é sempre assim, dentro de um tempo e espaço também, né? Porque vão mudando as gerações e vão mudando os problemas, né? Sim. O que era um transtorno absurdo na nossa época de menino, hoje é coisa, hoje é bobeirinha. Mas a família assusta quando a gente faz uma mudança radical, Assusta. né? Ao invés de falar assim, nossa, que bom, tá mudando, fala, o que está acontecendo? Será que ele está doente? Como é que foi com você nessa transmutação? Difícil, muito difícil. Realmente a família é uma coisa que pega nesses momentos de transição, porque eles estão acostumados. E eu sei hoje, na época eu me revoltei muito, né? Mas hoje eu sei que é por amor, que é por proteção. Por exemplo, eu estava lá com os meus 38 anos, tinha uma filha adolescente na época, hoje eu tenho 2. E saí de uma profissão bem remunerada, que eu tinha um certo destaque, dava entrevista, ganhava tapinha nas costas, com 38 anos, que já não é mais um menino, não está mais começando a vida, e aí eu resolvi sair, abandonar tudo para iniciar outra coisa. Mas o que tu vai fazer? Nem eu sabia o que eu queria fazer na época, eu só sabia que aquele não era mais o meu caminho. Eu sabia que era dentro dessa estrada, essa trilha de ajudar pessoas, espiritualidade, expansão de consciência, mas eu não sabia exatamente como que eu iria fazer isso, materializar isso. E vai explicar isso para um pai, para uma mãe, para irmãos, para pessoas que querem o teu bem, mas que não conseguem compreender aquilo que tu está vislumbrando. Porque às vezes nem a gente consegue, lá no início da caminhada, enxergar, né, os nossos próximos passos. Então foi muito difícil. Eu costumo falar assim, a minha família começou a respeitar, principalmente meu pai, que era o que mais batia, assim, irmãs e mãe já entendiam mais, já aceitavam mais. Mas o meu pai, que era aquela coisa do patriarca, né, do rapaz, o que tu tá fazendo da vida? Ele passou a respeitar quando começou a dar certo. Na prática, quando ele via assim, pô, o Fernando tá vivendo como terapeuta, tá prosperando, tá ajudando pessoas, as pessoas vêm aqui, me falam, elogiam o trabalho dele. Aí começou a ter um respeito. Mas até isso acontecer, foi murro em ponta de faca. No início eu queria impor, e aí isso é um toque que eu dou para o pessoal que está em casa, que está nesse caminho, nessa mudança. Não tente impor nada para ninguém. O que você está enxergando, provavelmente só você vai enxergar e algumas poucas pessoas do teu entorno, pessoas mais chegadas, alguns amigos. Mas então não vale a pena tentar mostrar para o outro, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, para os irmãos, olha isso aqui, porque eles não vão enxergar. A gente estava falando agora há pouco dos óculos. Assim. Eu enxergo o mundo com uma lente laranja, você enxerga ela com a lente amarela e cada um vai ter a sua lente, né? Então algumas pessoas você já sabe de antemão que vão te entender, que vão te aceitar, que vão te estimular, e aquelas que não conseguem vislumbrar o que tu está vislumbrando, elas vão te atacar. O medo da escassez, né? Medo da escassez, medo de você ser mal falado, vem todos os medos né, que a gente é exposto. E os medos de se expor também, né? Porque a família, ela muitas vezes, ela vive muito do que os filhos alcançam, da felicidade, da prosperidade dos filhos, ou dos filhos caírem, né, em desgraça, como eles usam o termo, né? O filho cair numa situação difícil, de escassez, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, para lidar com isso, mesmo com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas e pelo direito de divergência,
né, da forma de pensar. Mas por que será que é tão fácil conviver com alguém triste, porém com dinheiro, do que viver com alguém com menos dinheiro, porém feliz? Qual é a Qual é a lógica que Qual é tem? a lógica? Qual é a proporção dessa história? Onde se quer chegar? Ivan, eu vou trazer um exemplo aqui que exemplifica assim de forma muito clara o que a gente está falando aqui. Eu estava ainda nos meus primeiros anos como terapeuta, então aí vai uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, vai, primeiro, segundo ano como terapeuta. A minha filha, que na época tinha 18 para 19 anos, ela me falou de um amigo que era um pouquinho mais novo, tinha uns 16 anos, falou: pai, eu tenho aqui um amigo, tal, ele é homossexual e ele tem um problema absurdo em casa, porque os pais dele são muito religiosos e não aceitam, não, né? Então ele vive triste, ele vive com a negação dos pais, vive oprimido, vive angustiado. Tu pode ajudar ele na tua terapia? Eu falei: filha, traz, vamos conversar, no mínimo vamos conversar com ele, vamos trocar uma ideia. Aí ela levou ele lá em casa, a gente tomou um café, eu levei ele para minha sala de atendimento, fiz um atendimento, conversei com ele pra caraca. O menino saiu da minha casa assim, ó. Meu Deus, eu não sou então uma aberração da natureza, ou não, porque é assim que eles tratam, né? Eu não sou essa pessoa. Saiu leve pela primeira vez, isso ele verbalizou para mim, pela primeira vez alguém falou comigo e tirou o peso que eu carregava nas minhas costas. O guri foi para casa, chegou em casa assoviando, feliz, leve, tranquilo, como ele não, desde criança ele não vivia mais assim, por aquela opressão dos pais. A mãe percebeu que ele estava diferente e perguntou: o que aconteceu contigo, rapaz? O que tá sorrindo, aí tá assoviando, qual que é? E ele falou o seguinte: eu fui na casa do pai da minha amiga, mãe, que é terapeuta, ele faz umas terapias lá de energéticas, e nossa, eu tô sentindo uma leveza e tal. Tomou uma surra com 16 anos do pai e da mãe, e eles levaram ele lá num pastor da igreja. E o pastor disse assim: esse cara que tu foi lá, ele é satanista, blá, 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 blá. E... Segura. Vejam bem, ele vai explicar essa história pra gente em detalhes daqui a pouquinho, depois de um pequeno intervalo que eu tenho um recado para vocês, hein? Não saiam daí. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta e o meu convidado, Fernando Machado, estava nos contando uma história, né? Antes do intervalo. Então quer dizer que quando o menino sorriu, ficou feliz, a mãe perguntou, entrou na pancada, foi isso? Apanhou. Levaram ele lá na igreja, que ele pertencia, e aí o líder da igreja passou um sabão, falou que esse cara que tu foi lá, esse terapeuta, ele é um satanista, ele é conectado às trevas, não vai mais lá e tal. O menino ficou nos dias seguintes pior do que quando ele me procurou na minha casa, porque aí foi uma repreensão mais violenta, uma poda mais violenta na natureza dele, na manifestação autêntica dele, né? E, enfim, não sei que fim levou depois, mas o que isso me trouxe de muita reflexão na época, que era o que a gente falava no primeiro bloco, que lógica que tem que um pai ou uma mãe preferirem um filho triste, deprimido, angustiado, melancólico, mas tudo bem, ele está dentro da minha linha espiritual ou religiosa que eu acredito, então está tudo bem, eu não me importo que ele seja triste. Sim. E isso é mais importante do que ter um filho alegre, espontâneo, autêntico
mas que esteja em discordância com o princípio religioso que os pais, né? Olha que ponto de distorção que nós chegamos, né, Ivan? Porque a religião, ela serve para isso, né? A religião, ela tem um rebanho, né? E esse rebanho é de gado, não é de ovelha, né? Então você vai agir de acordo com aquilo que aquele líder religioso, né? Geralmente uma pessoa despreparada, um pastorzinho qualquer aí. É aquela história, né, gente? Não vamos pegar um pastor batista que estudou por a vida inteira, um pastor metodista, um Coisas que pastor têm base, que né? tem base. Não vamos pegar um pastor desse e comparar com um pastorzinho que fez curso pela internet. Gente, né, vamos qualificar cada coisa no seu lugar, né? Sim. Tem gente ordenando pastor com 3 meses aí. Então você vai ter o quê? Uma legião Claro. de gente doente, que já vai doente para essas formações, sai mais doente ainda. Né? Não estou quem está falando de mal de igreja evangélica aqui, não. Eu tenho o maior respeito pelos meus irmãos evangélicos. Nós vamos falando de algumas seitas evangélicas que se dizem cristãs e não são. Se persegue, se maltrata, se permite que um pai e uma mãe bata num filho porque ele tem uma orientação diferente. Gente, não é assim. Pai e mãe, quando tem um filho, é uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe o que vem dentro. Então, o filho foi feito para ser amado e educado, e não para ser questionado e espancado. O pai e mãe que batem num filho por essa questão, única questão, está precisando de ajuda espiritual. Aí a gente pensa uma coisa, né, Ivan? Vamos para Cristo. Essas pessoas, né, se dizem cristãs, como eu me considero cristão. Você se considera cristão, Claro. conectado com a energia do Cristo. Isso é ser cristão, não é Sim. pertencer a uma religião. Claro. É se conectar com o Cristo. Com a energia Com a crística. energia tudo. crística. E aí se volta então, né? Nesse exemplo desses pais que eu falei, que são cristãos. O que Cristo faria? Será que Cristo... Ou a gente vai cair no conto de achar que na época de Cristo não existiam pessoas com orientação sexual Diferente, claro que existia. homossexuais? Lógico que existiam. E Cristo, não se tem notícia de que Cristo refutava qualquer pessoa, do leproso ao cobrador de impostos, ele só abraçava, ele só acoplava, ele amava, ele afagava, ele curava. Não existiu na história do Cristo um exemplo de, não, esse realmente a gente tem que deixar de lado, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então as pessoas que se dizem cristãs, elas são as primeiras a irem totalmente contrárias ao ensinamento do Cristo, o que é uma discrepância absurda. É por isso que a espiritualidade é divina e a religião é humana. Exato. Né? Que a religião serve para separar, a espiritualidade é para unir. A religião serve para julgar, a espiritualidade serve para amar. Então as pessoas precisam entender o que é uma coisa e o que é outra. Se você fez isso com teu filho algum dia, você não é necessariamente papai ou mamãe, digamos assim, crísticos não, tá? Dá uma revisada aí na vida, porque tem uma coisa muito errada com você. Sabe o que eu já ouvi? Quando eu falo desse assunto, Ivan, eu já ouvi assim, mas tu fala isso porque a tua filha já tem 20 e tantos anos, ela namora com um rapaz, ela é heterossexual, aí depois nasceu outra, agora eu tenho uma de 3. Aí eu falo para essas pessoas, vocês acham que vai diminuir 1 milímetro do amor que eu tenho pela minha filha pequena, se um dia ela crescer e a orientação sexual dela for... O que você vai fazer, Fernando? Eu só vou amar, acolher, colocar no colo, como eu faço com ela quando ela tem 3 anos de idade. E eu vou te dizer uma coisa. Hoje, passa a tua geração. Passa a geração da tua filha, mas é que passa dos teus netos? Será que passa dos teus netos? O que essas pessoas têm que entender é que é muito difícil hoje você não ter uma situação dessa dentro da sua própria família. Tá? É o caso, não vou dizer o nome, porque eu não posso provar, embora a coisa tenha sido pública. Tem aí um dirigente aí, né, de uma grande igreja que marretava. O próprio filho se assumiu e hoje a igreja não pode mais perseguir. Não vou citar, procure se vocês tiverem curiosidade. Mas de uma grande igreja aí, de uma grande orientação evangélica. Então, como é que é? Quando a pedra cai no próprio telhado, aí a coisa fica feia, né? Mandar a ovelhinha lá espancar o filho, tudo bem. E quando nasce na casa dele? Será que ele vai espancar? Talvez não, viu? Talvez aquilo é só para manter vocês bem fechadinhos dentro do cercado.
Ame seus filhos, que é a obrigação de vocês. Agora, o resto da orientação é deles. Vocês não são donos da vida deles. Né? Infelizmente, é isso. Amar não escolhe nada. O amor é puro. O amor é entrega. O que vocês estão fazendo é negócio. E não tem negócio no amor. Vou te amar desde que? Vou te amar se você fizer isso? Qualquer coisa. É um amor condicionado a algo, né? É qualquer coisa menos amor. Inteligência espiritual. Fala com a gente um pouquinho sobre isso. Bom, passa por tudo isso que a gente está falando aqui. Pois é. Né? Tudo. Passa por tudo isso que a gente está falando. Uma pessoa espiritualmente inteligente, ela jamais vai fazer esse tipo de distinção. Claro. Né? Para começar por isso. Mas vamos lá. Uma pergunta muito recorrente no meu trabalho Fernando, qual é a diferença entre inteligência emocional e inteligência espiritual? Porque as coisas realmente se confundem. Vou usar o exemplo de um casal. Muito cotidiano isso que eu vou falar agora, né? O casal eles separam, e isso a gente vê aos montes, né? Separou lá o casal e tem 2 filhos. Se eles tiverem uma inteligência emocional bacana, eles vão, por mais que eles tiveram divergências, houve traição, houve sei lá o que houve ali para aquela separação acontecer, eles têm filhos, eles têm coisas físicas, materiais, casas, bens, talvez uma empresa para lidar, e eles vão precisar ter um certo tipo de relação legal, bacana, para os filhos não serem os prejudicados, para a empresa, para os bens, enfim, a família. Precisa dessa inteligência emocional para coisa. Eu não gosto dela mais, ela não gosta mais de mim, a gente não se combina mais, eu nem quero muito contato, mas eu preciso ter contato por causa dos filhos, por causa da empresa. As pessoas que têm uma inteligência emocional bacana, elas vão entender isso e vão agir com esse princípio, para não prejudicar tudo aquilo que está em volta, né? E a inteligência emocional, ela vai um ponto além. Por que cargas d'água essa relação se deteriorou, obrigado. Deteriorou dessa forma, né? O que nos levou a esse nível de desconexão? Por que a forma como ele ou ela começou a agir, começou a me incomodar tanto? Eu vou para as perguntas mais profundas, não procurando justificativa no outro daquilo, é porque ele foi assim, ela falou aquilo, ela agiu assim. Isso não tem nada a ver com inteligência espiritual. A inteligência espiritual, em primeiro lugar, ela vai se chamar uma coisa de autorresponsabilidade, que a gente sabe que nesse caminho, acho que é um dos primeiros passos para a emancipação, né? Espiritual. Então, eu vou estar lá no meu sofá, na minha casa, refletindo sobre as questões mais profundas que me levaram a me desconectar de fulano de tal, de fulana de tal, né? Por que me incomodou tanto? Por que eu agi daquela forma? Por que eu traí? Por que eu gritei? Por que eu me exasperei tanto? A inteligência espiritual, ela te leva, seja lá em qual questão for da vida, numa relação afetiva, de parceria comercial, amizade, grupo, seja lá o que for, ela sempre vai te levar para uma reflexão mais profunda acerca das tuas impossibilidades de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais compreensiva, mais compassiva, mais amorosa. Por quê? Por que eu agi dessa forma? Por que eu gritei? Por que eu não consegui? Por que eu não banquei? Por quê? Sempre direcionado para mim, jamais direcionado para o outro. A pessoa que começa a entrar nessas profundidades de questionamentos acerca de si mesmo, ela começa a conseguir dar passos e expandir e atingir isso que a gente chama de inteligência espiritual, que inegavelmente vai tornar ela uma pessoa diferenciada no meio que ela vive, né? Com certeza, é uma mudança, né? Uma mudança radical, porque sai do vitimismo, né? Do ai, mas falar o que eu posso fazer para melhorar. Isso. Querido, hoje você trabalha com palestras, né? Cursos. Eu gostaria que você deixasse para a gente um pouquinho o que você aborda, como que você aborda isso no curso corporativo. Esses cursos também são para pessoas individuais, pessoas que têm interesse fora das empresas. Como é que funciona isso? Sim. Hoje eu tenho 3 vertentes de trabalho, tá? 4, na verdade. Livros, né? Eu faço uma formação para terapeutas ou para quem quer se tornar terapeuta, que é a fluxoterapia, e aí é para o público final, né? Inclusive vai ter agora nesse final de semana aqui em São Paulo, 18 e 19 de maio. E quem quiser saber um pouco mais dos meus cursos e palestras, aí pode ir lá no meu Instagram, Fernando Machado _oficial, né? Eu tenho as palestras corporativas, que é levar tudo isso que a gente fala, essa inteligência espiritual, para o ambiente corporativo, trabalho, relação,
chefe subordinado, relação colega de trabalho, relação com o vendedor, com o cliente. Como que eu posso me melhorar como ser humano para melhorar todo o contexto do trabalho, né? A entrega, para melhorar a produção, para melhorar resultado, de que forma eu posso estimular isso? Isso eu levo para a empresa, aí não em forma de curso, mas em forma de palestra, né? Sim, e não tem viés religioso, né? Nenhum. E nem de orientação religiosa, não é isso? Nenhum. É só falando de amor. Sim. Isso serve para qualquer orientação religiosa, não é isso? Falar de amor, falar de respeito, falar de compreensão, falar de expansão. Com certeza. E como que eu posso usar isso na prática? Como que eu materializo isso? O seu contato. Fernando Machado, _oficial é o Instagram, aí tem outros, tem YouTube e tal, mas ali é o principal ferramenta de comunicação. Eu quero agradecer você mais uma vez. Muito obrigado. Gratidão por ter vindo. Mais uma vez foi maravilhoso. E para vocês eu quero deixar, né, como encerramento, o seguinte. Mais uma vez tocamos no assunto de perseguição, seja que for religião, orientação, seja o que for. Você quer o caminho da prosperidade espiritual? Você quer o crescimento da prosperidade material e todas as outras prosperidades que nosso Deus, o teu Deus, o meu, de todo mundo, Deus é um só, com os vários nomes. Você quer essa prosperidade que você tem por direito de nascença? Pare de cuidar da vida alheia. Cuide da sua e respeite o seu próximo. Seja seu filho, seu marido, seu cachorro, não interessa. Respeite mais um pouco. Aí você vai se amar. Porque a pessoa, quando ela se ama, ela não se ocupa da vida de ninguém. Ela se ocupa só de amar a tudo e a todos. Um beijo no coração. Que a luz esteja com vocês hoje e sempre. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.